E os artistas também lançam o seu olhar sobre o período de repressão vivido pelos brasileiros. Em São Paulo, o Ministério Público Federal, em parceria com diversas entidades, promoveu 2 mostras para marcar os 50 anos do golpe militar de 64. As cores vibrantes na fachada do prédio representam um período cinzento da história brasileira. Olhando de perto, é possível ver figuras que remetem ao período de repressão, violência e morte imposto pela ditadura militar. As obras foram feitas por 8 artistas do grafite para marcar os 50 anos do golpe de Estado que colocou os militares no poder. O grafiteiro Gejo buscou inspiração nos documentos históricos e aprendeu muito com a experiência. De toda o que aconteceu nessa época, o que me chamou a atenção foi os desaparecidos. Porque a pessoa não vê corpo, não vê nada. E fica aquela coisa, né? Não tem nenhum corpo para poder enterrar. Os painéis na entrada da Procuradoria Regional da República em São Paulo foram criados para a exposição Reconhecer para Nunca Esquecer, resultado de parceria entre o Ministério Público Federal, a USP, Universidade de São Paulo, e uma empresa que trabalha com intervenções artísticas no espaço público em vários estados do país. O objetivo é meio que também multiplicar a informação que a gente tem. Então, um trabalho que qualquer pessoa entende é o grafite. O grafite ele não está ligado a uma obra difícil de leitura. Ele é uma propaganda direta. A arte tem esse dom, é da arte mesmo. Ela consegue despertar o que muitas vezes com todas as palavras, e com toda a atuação e com toda a ação a gente não consegue fazer. Lucas e Arthur vieram conhecer as obras. Não vivi esse período só através da história, da arte, que a gente pode saber um pouco do que aconteceu naquela época, né? Acho que representam assim, uma parte muito importante da história do Brasil, certo? Eu achei muito legal. Mas os 21 anos de ditadura militar no Brasil ainda guardam muitos pontos obscuros. Para jogar luz sobre o tema, o Ministério Público Federal organizou outra parceria, desta vez com a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e o cinema da USP, Sinusp. A mostra 50 anos do golpe tem na programação 26 filmes, nos estilos de documentário e ficção, produzidos entre 1971 e 2013. Os filmes mostram diferentes aspectos do autoritarismo no Brasil e a influência na vida política, econômica, social e estudantil no país. Levar esse conteúdo ao público é uma maneira de estimular a reflexão e o debate sobre a origem e as consequências do golpe de 1964. O fato do Brasil não ter tratado essas feridas através de uma apreciação da verdade, produção da justiça, faz com que nós perpetuemos essas práticas. Nós vivemos cotidianamente com risco, com a ameaça de que as polícias, as forças armadas podem desestabilizar a nossa democracia e, pior, convivemos cotidianamente com a prática da tortura nos aparatos policiais, com a prática da mentira, da ocultação. Então é preciso quebrar com essa cultura de impunidade e ocultação para que a gente possa consolidar a nossa democracia. Não se trata apenas de um regime militar, senão um regime que contou com um significativo suporte de setores da sociedade civil, do empresariado. Não foi só um regime político, mas também encampou uma espécie de doutrina econômica para atender a interesses específicos. É também um regime ideológico de ultradireita, ultranacionalista, e também está inscrito esse regime num complexo jogo, né, nas relações internacionais ao tempo da Guerra Fria, né, sob os auspícios de políticas imperialistas estadunidenses para a América Latina. Entre os filmes exibidos está o documentário O Dia que Durou 21 Anos, com a revelação de conteúdo inédito sobre a participação do governo dos Estados Unidos, não apenas colaborando para viabilizar o golpe, mas também atuando no fomento ao regime. Sobretudo na montagem da Operação Brother Sun, não é? Cuja a finalidade era dar suporte militar aos militares golpistas, no caso de o João Goulart oferecer resistência, apoiado pelo 4º Exército no Sul, não é? Apoiado pelo então governador Leonel Brizola. Esperava-se uma guerra civil de longa duração e, com isso, a possibilidade de dividir o Brasil entre Brasil do Norte e Brasil do Sul, que seria vietnamizar o processo golpista brasileiro. Para o público de diferentes gerações, a mostra é a oportunidade de conhecer o passado para ajudar a escrever o futuro.
Muitas informações novas estão saindo, ou só agora estão sendo divulgadas, né? Então isso é um período muito rico, né? Você vê que cada filme todo mundo traz outras questões e é muito importante, é um período de histórico riquíssimo. Eu já tenho 35 anos e desde que eu me conheço por gente, pouca coisa apareceu nesse sentido, nas televisões, nos jornais. E esse ano, finalmente, talvez por ser um ano redondo, né, 50 anos, abriu mais e é fundamental que a população brasileira tenha noção do que aconteceu nesse período da história que foi tenebroso, né? Conhecendo a história, conhecendo o passado e refletindo sobre ele é um requisito indispensável para que se possa exercer de um modo consciente a cidadania atual e então construir em parceria com o Estado, a sociedade e o Estado, um novo padrão de cidadania. Evitar que esses poderes jamais voltem, não é, a tratorar as nossas liberdades democráticas como ocorreu no nosso passado muitíssimo recente, diga-se de passagem.